Bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos começar um livro novo. Vamos lá, vamos começar? Bom dia! A paz do Senhor. Vamos começar? Eu quero ver se dou conta de escrever aqui, para deixar fixo. Deixa eu ver que eu devia ter escrito antes, né? Acho que eu não consigo escrever agora. Eu sei escrever antes, eu queria deixar fixo o livro que a gente vai... Eu vou escrever aqui e às vezes eu consigo deixar fixo. Gênesis. Publicar. E tem como a gente deixar fixo? Fixar comentário. Pronto, deixei fixo agora o comentário. E a gente vai estudar o livro de Gênesis. Que aí quem for entrando sabe que é Gênesis. Vamos lá? Vamos começar? Eu vou ler um pouquinho sobre a história do livro de Gênesis para a gente poder se situar, tá bom? Antes de começar a leitura bíblica. Gênesis significa origem e conta a história da criação do mundo e da humanidade, com destaque para Israel, eleito pelo Criador como seu povo especial e depositário das suas bênçãos para o mundo. Tudo começa quando Deus põe ordem ao caos primitivo e prepara a terra para o homem viver e desfrutar das suas delícias. Mesmo o homem tendo pecado, Deus não abandona nem a seus descendentes. E Israel é a prova disso. A história desse povo está entrelaçada a de Adão e Noé, Sem e por fim Abraão, quando Deus tira do caos da idolatria, conduzindo-os à terra prometida. Ela continua com Isaac e Jacó que se torna Israel, cujos descendentes, os israelitas, foram parar no Egito, onde viviam em paz e segurança. O livro seguinte, Êxodo, dá o desdobramento dessa história. Vamos lá? Vamos começar? Gênesis, capítulo 1, no princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficam abaixo do firmamento das que ficam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, e passaram a tarde e a manhã, e este foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, e chamou os mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. E a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores, cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Sirvam ele de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 4º dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu.
Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o 5º dia. E disse Deus: produzam-se seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. E Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Não, que ficou bom, desculpa. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre ele, sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Deus os abençoou e disse-lhes: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais com vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo que havia feito, tudo que havia ficado muito bom. E passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o 6º dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou toda a obra que realizara na criação. Eu li um pedacinho do 2º para a gente completar, tá bom? Olha só, eu quero ler duas partes antes da gente conversar sobre esse texto. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, aí ele começa a criação. Eu quero apontar mais uma outra parte antes da gente começar, e ele disse assim, o versículo 26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí ele continua: domine ele sobre os peixes do mar, e aí começa falando que é para Deus dominar. O homem dominar. Eita, ficou forte aqui, mas vamos lá. Olha só, vocês perceberam que no princípio já havia o que já foi feito? Como assim, Poliana? Já havia Deus Pai, já havia Deus Filho, já havia o Deus Espírito Santo. Quando ele começa falando da criação, quando a gente abre a Bíblia, ele diz assim, como que ele falou aqui? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Aqui diz que o próprio Espírito de Deus pairava. Então Deus decide criar a terra, e ele decide pela criação. Ele cria os peixes, a água, o mar, o dia, a noite, a terra, o céu, e ele vai discorrendo acerca do capítulo 1 sobre a criação do mundo. Quando a gente chega lá no versículo 26, ele fala: façamos. Ou seja, se é façamos, então ele não estava só. Não era façamos, vem cá peixe, faça comigo, vem cá leão, faça comigo homem, vem cá tigre, zebra. Porque antes que o homem fosse feito, o tigre, a zebra, a cobra, o passarinho, tudo isso já existia. Porque Deus começa pela criação da terra e tudo que tem aqui.
Então ele fala, façamos. Isso significa que a Trindade já existia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Já existia. Quando Deus entrega Jesus para a humanidade, ele entrega algo pronto, ele entrega ele mesmo se vem de forma corpórea. Sabe o que eu imagino? Sabe o que eu fico conjecturando, né, aqui dentro de mim? Que eu pareço com a minha mãe, mas pareço muito com a minha mãe. Quando as pessoas nos veem, elas falam, meu Deus, como é parecida, é igualzinho, não, semelhante, igual não. E eu pareço muito com a minha irmã do meio, Juliana. Quem conhece a gente sabe que é muito semelhante. É igual? Não, não é igual, é semelhante, parecida, igual não. Né? Então, quando a gente vê a minha irmã mais velha, que é a Isabela, é a mesma coisa que você tá vendo as minhas tias por parte de pai. Quando a gente está em alguma festa, em alguma confraternização, que está a gente, Isabela, e as minhas tias, parece que, sabe, é a mesma pessoa. Igual não. Semelhante, como eu disse. Então, por que eu tô contando essa história para vocês? Se Jesus é filho de Deus, então Jesus é semelhante a Deus. Eu fico pensando, imaginando sobre como é o resplendor da glória de Deus. Obviamente, quando Jesus morre e ressuscita e habita entre nós mais 40 dias, ele vem com o corpo glorificado e primeiro as pessoas não o reconhecem porque ele estava, né, glorificado em sua majestade. E eu fico imaginando que aquela segunda aparência de Cristo, com aquele corpo glorificado, seja a imagem mais perfeita do Pai dele. Muito parecido com Deus, sabe? E quando Deus faz Cristo muito parecido com ele, assim Deus faz a nós muito parecidos com ele. Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando você se vê, você pode ver o próprio Deus. Quando você se enxerga no espelho, quando você vê alguém que você ama, você pensa, é semelhante a Deus. Igual não, semelhante. Porque nós somos filhos dele. E nós fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus. Então eu posso dizer que Deus tem 2 olhos, um nariz, uma boca cheia de dentes. Eu posso dizer que ele tem um tronco, membros superiores e inferiores. Eu posso dizer que Deus tem mãos, que Deus tem pés, que Deus é, que Deus pode. Eu posso dizer que Deus tem cabelo, sobrancelha e cílios. Então, quando eu quero ver Deus, eu posso conjecturar, né? Ver Deus e ao ver Jesus. Quando eu vejo Jesus, eu posso ver toda a humanidade. É muito incrível saber que Deus, sendo o dono de tudo isso, ele nos fez a imagem e semelhança dele. E ele nos fez parecidos com Jesus, que é parecido com ele. Porque ele fala, façamos a nossa imagem e semelhança. Se ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então significa que Jesus parece com ele e nós parecemos com ele também. Então, quando eu e você estamos de frente, né, do espelho, a gente pode entender que Deus tem a mesma forma que a gente. E é tão impressionante que vamos pensar aqui numa obra de arte, quando o artista ele faz uma obra, ele assina o nome dele. As crianças, elas fazem pinturas e elas brincam e elas falam que aquela é a arte delas. E ali eles escrevem o nome deles, né? Felipe coloca o F do Felipe, a Catarina escreve Catarina. E ali eles falam, aqui é a nossa obra de arte. Você sabia que no seu DNA e no meu DNA existe uma letra? Quando eles vão somar todas as cadeias de DNA, dentro de cada cadeia aparecem letras. E essas letras e números compõem um nome chamado Yahvé, que é Deus. No grego não. No hebraico, né? Então, quando eu e você pararmos para pensar quem é a gente tem uma assinatura.
Tem alguém que assina por nós. Quando a gente vai fazer teste de DNA, aquele teste de DNA numa pessoa, ela pode mostrar que se aquela pessoa é filha daquela outra pessoa ou não, é ou não é? Eu já faço muito teste de DNA na minha vida. Ou pessoa para fazer mais teste de DNA que advogado, né? Então, às vezes, a gente faz um teste de DNA num filho e aquele filho não é do pai. Acontece. Ou a gente faz um teste de DNA no filho e aquele filho é do pai. Também acontece. Acontece mais do que não ser. E quando existe, né, a certeza de que aquela criança é daquele pai, porque o DNA deles são semelhantes. É a mesma cadeia de DNA. Enquanto a gente observa que toda raça humana, toda a humanidade tem escrito no seu DNA o nome do próprio Deus. E às vezes a gente pensa que a gente é pouca coisa ou que Deus não olha pra gente. Como que Deus vai olhar para algo que ele fez, para a obra de arte dele? E vai diminuir a gente. Presta atenção. Quando Deus faz e vai fazendo a humanidade, e ele faz a terra, o peixe, a água, e eu vou falando aqui, fui falando para vocês o que ele foi feito, fazendo, ele foi dizendo, isso aqui é bom, isso ali é bom, isso ali é bom também. Quando ele faz o homem, a mulher, ele fala, isso é muito bom. Quando ele me faz e quando ele te faz, Deus fala, é muito bom. É excelente, é muito bom, é parecido comigo, é semelhante a mim. É semelhante ao Deus Pai, é semelhante ao Deus Filho e é semelhante ao Deus Espírito Santo. Então eu e você nunca podemos nos diminuir em relação a nós mesmos. Porque quando você se diminui o próprio Deus. Você já percebeu que quando a pessoa se diminui, aquilo é uma relação em cadeia na qual ela vive se diminuindo e pronto, vira depressiva. Porque é como se você estivesse negando a existência do próprio Deus. Eu estou negando, diminuiu, acabou. Fim, já era. E outro aspecto que nós precisamos levar em consideração hoje é sobre governo, palavras e governos. Presta atenção, vamos ver aqui como é que é feito o mundo. Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, aí ele cria, e disse Deus, e ele cria. Tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, tudo que a gente tem como manifesto na humanidade, existe uma palavra de Deus. Se o mundo que é o mundo foi feito através de uma palavra, foi palavra. Como assim palavra? Palavra. Isso tem que nos chamar a atenção de que Deus é capaz de criar nada através de uma palavra. E se eu sou semelhante a Deus, se você é semelhante a Deus, eu e você também podemos criar nada, né? Criar tudo do nada através de uma palavra. Então a gente chega à conclusão de que cada palavra é um governo. Cada palavra, ela é determinante. Existem profecias reais que a gente profere sobre a nossa vida e sobre a vida dos outros em relação às palavras. No texto de Provérbios diz que tem seis coisas que Deus odeia e uma que ele abomina. E aquele abomina é quem faz fofoca do seu irmão. Sabe por que Deus abomina isso? Porque Deus sabe que cada palavra é um governo. Chamar a existência de uma pessoa ou chamar a existência de uma coisa é algo que eu e você podemos fazer todos os dias da nossa vida. E a gente chama a existência através de palavras e de governos e de decretos
com as nossas palavras. A gente pensa que não, a gente acha que é a obra das nossas mãos. E a gente acha que, sei lá, eu vou estudar e ali vai alcançar alguma coisa. Eu vou produzir com as minhas mãos e eu vou fazer. Mas antes que as coisas sejam produzidas com as minhas mãos, antes que eu tenha ali, né, uma função de estudar, ou de trabalhar, ou de fazer alguma coisa, aquilo já foi gerado dentro de mim. E é sobre essa geração dentro da gente. Ah, então, sei lá, eu vou fazer um café da manhã. Então, eu gerei o que eu ia fazer. O que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer, sei lá, ovos. Então, como que eu vou fazer os ovos? Eu vou fazer dessa forma. E o que eu vou tomar para acompanhar? Sei lá, vou tomar um café. Então, eu vou comer ovos e tomar um café no café da manhã. Ótimo. Então, ali minha mão começa a produzir. E daqui a pouquinho já é hora de me alimentar. Mas antes que minha mão produzisse e antes que fosse a hora de eu me alimentar, começou a hora, né, de eu gerar tudo aquilo, gerar dentro de mim, gerar através de palavras. Então, presta atenção, toma cuidado. Uma pessoa pessimista, ela atrai para si todo o governo sobre a sua vida. Não adianta. Quanto mais pessimista você for, mais coisas ruins vão acontecer na sua vida. Porque você está gerando, você está criando. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, então eu tenho o poder de criar através das palavras, entenderam? Se eu sou semelhante a Deus, se eu, no meu DNA, aqui no meu DNA, corre a assinatura de Deus, então significa que eu tenho a capacidade de gerar tudo através das palavras. Ai, comigo não funciona. Ai, comigo só dá ruim. Ai, tinha que ser comigo. Ai, não vai dar certo. Ai, não vai funcionar. Ai, essa pessoa não muda. Não vai mudar mesmo. Não vai dar certo mesmo. Não vai funcionar mesmo. É muito mais difícil funcionar do que não funcionar, sabia? Sabe por quê? Porque para funcionar, para dar certo, precisa de algo que poucas pessoas têm, chamada fé. E a fé é a certeza do que não se vê e a convicção de fatos que ainda não existem. E a fé, ela é gerada por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só assim a gente consegue ter fé. Gerar algo no mundo espiritual, gerar algo que vai fazer parte do plano e do projeto de Deus, requer de mim e de você uma atenção exclusiva à palavra de Deus. Aí a minha pergunta para você é: o que você tem gerado dentro de você? Você notou os caminhos que a gente percorreu para chegar até aqui? Tudo foi feito através de palavras. Quando Deus decide me criar e te criar, Ele decide nos criar a imagem e semelhança dele, de Jesus e do Espírito de Deus. Quando Ele faz isso, Ele faz através de palavras. A gente entende que toda palavra é um decreto. A gente entende que toda palavra ela vem para trazer uma situação e modificar uma circunstância. E às vezes eu e você só trazemos palavras de morte para a nossa vida. O texto de hoje, ele quer deixar claro no meu e no seu coração que se você entender onde que estão as suas palavras, já muda a metade do seu caminho. Eu quero saber o que tem saído do teu coração. Sabe o que Jesus diz? Ele fala assim, o que mata não é o que sai, é o que entra. O pecado não é o cometimento do pecado de fato, é como ele entrou dentro de você. É o pensar, é o querer. Ali já reside o pecado. Ai, olha, eu não saí com fulaninho, pessoa casada. Eu não saí com fulaninho, mas me deu vontade. Para Jesus é como se você já tivesse saído. Sabe por quê? Porque quando a situação vai chegando, você tem que sair pelo outro lado. Não, você vai ali se envolvendo, ficando de frente, ficando de frente. Quando você percebe, já foi. Sabe por que já foi? Porque quando você está sensível dentro de casa, o outro está bem. Porque quando a situação está caótica dentro de casa, o outro está tranquilo, feliz. Ainda mais cheio de amor para te dar.
Quando você já foi, sabe quando as pessoas falam, quando já foi, já fiz? Quando eu vi, já estava feito? É exatamente isso. Sabe por quê? Porque tudo foi gerado antes, de uma forma muito subliminar, de uma forma muito tranquila, de uma forma que você nem percebesse que aquilo ali foi gerado. E ali foi gerado e virou um caos. Mas também, por outro lado, tudo que há de bom na nossa vida foi gerado antes. Sabe, eu tava vendo no Instagram de uma menina que ela emagreceu 150 quilos, sem cirurgia, sem nada, sozinha. Mas aquilo levou anos para acontecer e ela foi gerando, ela foi gerando. No dia 1 ela gerou, no dia 2 ela gerou, no dia 3, no dia 5, no dia 50, no dia, sabe, 300, no dia 350, sabe, um ano depois, 2 anos depois. Daqui a pouquinho, quando ela viu, ela já estava assim, ó, com o corpo apropriado, com o corpo que ela queria. A mente dela já estava tão forte, mas tudo começou aqui, ó. Você sabe o que diferencia uma pessoa que consegue chegar lá de uma pessoa que não consegue chegar lá? Não é o corpo, não é o corpo, é a mente. Se você tiver uma mente forte, você tem um corpo forte. Se você tiver, sabe, a sua capacidade de se disciplinar na sua mente, o seu corpo vai. Eu tenho uma palavra que eu sempre digo, só vai. Porque senão, se você não ir, a sua mente sempre vai te sabotar. O cérebro, ele faz questão absoluta de gastar menos energia possível todos os dias. Ele mesmo quer nos sabotar. Ah, espiritual, às vezes nem é espiritual, às vezes é o seu cérebro mesmo. Ele só quer gastar pouca energia. Ele só quer não se desgastar com nada. Então, o que o cérebro vai fazer? Peraí. O cérebro, ele vai criar mecanismos e argumentos para te fazer parar o tempo inteiro. Seja em qual for a sua situação. Principalmente naquelas que exigem um pouco mais de esforço. Então, o que faz uma pessoa chegar lá de uma pessoa que não chega lá é quando ela projeta na mente. E eu tô batendo o pé aqui, né? É quando ela projeta na mente e a mente dela leva ela para o lugar aonde ela sempre quis estar. Alguém que ganha uma corrida não é alguém que ganha uma corrida porque correu. É alguém que preparou a sua mente para correr. Sabe? Você vê que quem perdeu sempre tem uma história de fracasso, um ponto de desequilíbrio para te contar. Ah, eu não estava bem. Ah, meu corpo não estava bem. Ah, eu estava cansada, eu estava triste, eu estava deprimido. E quem tem uma história de sucesso para te contar, ele sempre vai te dizer, eu estava pronto, eu estava forte, eu estava ali, ó, preparado, fisicamente preparado, porque minha mente estava preparada. Então, a partir de hoje, eu quero preparar a sua mente para vencer. Hoje é dia 26 de dezembro, faltam pouquíssimos dias para acabar esse ano. Pouquíssimos. E esse texto de Gênesis capítulo 1 é o texto apropriado para você acordar, sabe? Se sacudir e falar assim, toda palavra é um governo, toda palavra é um decreto, tudo começa na mente. Eu sou feita à imagem e semelhança de Deus. Se Deus não tivesse algo bom em mim, Ele não teria nem me feito. Porque não existe uma pessoa que pisa na face da terra sem a permissão de Deus. Então eu estou aqui permitido, eu estou aqui autorizado. Como eu estou autorizado, eu estou aqui permitido, eu vou. Eu faço. Você sabe o que vai diferenciar você de vencer para perder? É quando você entende que tudo é um governo. Tudo é um decreto. Coloca na sua mente onde você quer estar, da forma que você quer estar, do jeito que você quer estar. Projeta esses passos, projeta esses passos e não se esqueça que no seu DNA tem a assinatura do próprio Deus. Se tem a assinatura do próprio Deus, Ele está dentro de você de forma corpórea. Você é a habitação do próprio Deus aqui na terra. Você é filho do Pai. Nós somos filhos do Pai. Como que reis e rainhas, príncipes e princesas levantam derrotados? Não levanta. A princesa, ela levanta sabendo que é princesa.
príncipe já levanta sabendo que um dia ele vai reinar. Eles não levantam pensando, meu Deus, que horror, que vida ruim. Eles não fazem isso. Eles sabem que um dia vão reinar. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, levanta sabendo que um dia você vai reinar. Reinar sobre esse fracasso, reinar sobre essa derrota e reinar com Cristo no dia de Cristo Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos realinha a Tua vontade. Senhor, nós precisamos entender, não só ter a informação, mas entender e viver que além de que toda palavra no decreto é que a gente tem a assinatura do próprio Deus em nós. Nos ajude, Senhor, a percebermos o nosso propósito, o Teu projeto na nossa vida e que a gente não passe os nossos dias sem executar o Teu plano para a nossa vida. Que nós possamos ser o orgulho do Pai. Que quando Deus se inclinar para a humanidade e tentar achar um coração que ache o nosso, te adorando, te desejando e executando a boa obra para a qual nós fomos chamados e feitos. Em nome de Jesus. Amém. Existem mulheres e homens que a boa obra é criar uma boa família. Existem outras pessoas que a boa obra é fazer grandes projetos. Existem pessoas que a boa obra é pregar o evangelho e existem outras que a boa obra é acolher, é amar. Todos nós temos uma boa obra precisando de execução. Eu quero saber de você, qual é a tua boa obra? O diabo, ele vai tentar te enganar, te confundir, te desviar, ele vai entristecer o teu coração e ele vai te distrair com as coisas deste mundo. Mas o próprio Deus, ele tem uma boa obra acima das circunstâncias. E é essa boa obra que você precisa correr atrás para você executar. Não se esqueça, tudo começa na mente. Mulher, eu quero emagrecer. Tudo começa no mundo espiritual. Mulher, eu quero entrar num novo emprego. Tudo começa no mundo espiritual. Mulher, eu quero me casar. Gera isso no mundo espiritual. Bom dia, Kátia. Eu tava esperando esse cheiroso, hein? Eu fiquei aqui, eu vi você entrando, eu falei, ela não me chama de cheirosa, que a Kátia só me chama de cheirosa. Vamos lá. Tudo começa no mundo espiritual. Projeta isso, declara isso e vive. Porque eu tenho certeza que a boa obra que o Senhor tem para você não vai mudar só a sua vida, mas vai mudar a vida de todo mundo que está perto de você. Ela vai alcançar lugares em que você nunca pensou que ia alcançar. Quando o seu nome for lembrado, ele não vai ser lembrado só pelo seu nome. Ele vai ser lembrado pelo seu nome, pela boa obra que o Senhor tem para você. Amém? É isso. Gente, essa é só uma introdução ao livro de Gênesis. É só a criação do mundo. Gênesis pega fogo, pinga fogo. E a gente vai conhecer a história de muita gente que a gente ama hoje, que a gente conhece, que a gente gosta. Tem várias histórias, várias tretas aqui dentro, várias confusões, várias tramas. E a gente vai aprender tudo isso nos próximos dias, tá bom? E é isso. Um beijo. Fique com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para continuar lendo o livro de Gênesis. Eu tô muito feliz. Eu gosto demais quando a gente termina um capítulo, mas eu gosto muito quando a gente começa um novo capítulo, um novo livro, que a gente aprende grandes coisas e novas coisas no Senhor. É isso, chame mais pessoas para estar aqui conosco e vem com a gente aprender sobre o livro de Gênesis. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.